Olá, bom dia, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Bom, vamos começar mais uma aula de história. E a nossa aula de história de hoje será continuidade do conteúdo que nós temos visto, né, sobre os primeiros povos que habitaram aqui o nosso território, o Brasil. Nós vimos que os mais importantes, os que mais se destacaram, foram o grupo dos indígenas, né, que foram os primeiros a estarem aqui. Depois nós temos aí a chegada dos portugueses, né, vindos lá da Europa, especificamente de Portugal. E logo após nós temos também a vinda dos africanos, que foi o que nós estudamos na aula passada. Só que nós sabemos que os africanos, eles não vieram para cá por vontade própria, não. Eles vieram para cá porque foram obrigados, né, e também para fazer trabalhos escravos. E aí, na nossa aula de hoje, né, para você acompanhar bem direitinho, tia Denise quer que você dê uma pausazinha aí no seu vídeo, pegue o seu livro, de história, tá bom? E abra na página 46, onde tem o títulozinho assim: As vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Nós vamos ver hoje como esse território, né, que hoje é o nosso país, se desenvolveu a partir das vilas e veremos também como era a relação, como era o contato entre principalmente os indígenas e os portugueses. Para começar, tia Denise quer dizer para vocês que inicialmente o nosso país, o nosso território, ele foi ocupado principalmente na parte litoral, ou seja, perto dos mares, né? Em toda a nossa faixa litorânea foi onde foi se desenvolvendo as primeiras vilas. E os portugueses, como nós sabemos, né, que era a metrópole, o país que ia nos colonizar, precisava se adaptar ao clima e precisava interagir bem com as pessoas que já viviam aqui, que eram os indígenas, para poder explorar, né, e ter sucesso nos seus trabalhos aqui no Brasil. Então, para que isso acontecesse, os portugueses resolveram tomar uma atitude. Adotar costumes indígenas, porque como os indígenas já estavam bem mais adaptados aqui ao nosso país, viviam melhor, então os portugueses também, para viverem melhor, resolveram adotar, pegar para si esses costumes, que tia Denise vai destacar agora para vocês, e que vocês também podem acompanhar aí no livro, na página 46. Observem só, no textozinho de vocês aqui, que nós temos 3 pontinhos azuis, 1, 2, 3. Esses 3 pontinhos aqui são os exemplos de alguns dos costumes que os portugueses adotaram. Vamos ver o primeiro pontinho, você acompanha aí com tia Denise. Utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a manejar instrumentos como o arco, a flecha, o tacape para pescar e caçar. Então, eles resolveram, né, aprender a manejar a canoa, o arco e a flecha, para eles poderem também procurar o que comer, o alimento, e poder também, por meio da canoa, conhecer melhor aquele território. Esse foi um dos primeiros costumes que era dos indígenas, mas que foram adotados pelos portugueses. Vamos para o segundo pontinho azul, você acompanha aí no seu livro. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como o milho, o feijão e a mandioca. Então, os portugueses, que não tinham o mesmo alimento que tinham lá em Portugal, né, tiveram que adotar a culinária indígena para poder se alimentarem, para poder sobreviver. E comidas bem conhecidas, né, por a gente hoje, porque também faz parte da nossa culinária. O milho, a mandioca, né? E todos de origem indígenas, mas que foram adotados pelos portugueses e até hoje nós utilizamos. Vamos ver aqui o terceiro e último pontinho, mas não menos importante. Moravam em casas de madeira ou de taipa de pilão e muitos dormiam em redes. Primeiro, deixa a tia mostrar para vocês, temos aqui na imagem, nessa imagem, nós temos a casa de taipa de pilão, né? Que era essa casa que tinha uma estrutura com madeira e
suas paredes eram feitas de barro e cobertas de palha. Então, os portugueses, eles resolveram também, né, adotar essa construção para poder se proteger contra o frio, contra o sol, contra as chuvas. E outro detalhe importante, os portugueses começaram também a dormir de rede. E isso é bem interessante, né? Aquela rede que a gente conhece hoje, né? Quando você coloca uma rede em um determinado cômodo, ela fica alta do chão. Então, os portugueses resolveram dormir de rede para poder se livrar, né, dos animais peçonhentos, como, por exemplo, cobras, escorpião, que tinha muito na época. Então, como eles estavam, né, levantados pela rede, a rede acabava protegendo. Além disso, também, dormir de rede era menos, né, fazia menos calor à noite, porque a gente sabe que o nosso clima é bem quente. Então, dormir de rede era uma forma de dormir melhor, tá bom? Então, ó, veja só, vimos esses costumes. Os portugueses adotaram canoas, arco, flecha, começaram a morar em casas de taipa de pilão, começaram a dormir de redes e adotaram também a culinária indígena, tá certo? Só que no princípio, pessoal, isso foi muito difícil. Não foi bem facinho assim, igual a tia Denise está explicando aqui não, e de forma rápida. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. E era difícil porque os portugueses não falavam a mesma língua que os indígenas e vice-versa. Então, muitas vezes, eles não conseguiam entender os outros. Por isso que, com o tempo, na região de São Paulo, eles desenvolveram uma língua que vocês não podem esquecer o nome. O nome dessa língua é Língua Geral Paulista, que era uma mistura de palavras do tupi com palavras do português. Então, eles criaram essa língua, né, onde todos conseguiam entender melhor para poder se comunicarem melhor também. A partir dessa língua, né, eles começaram a ter novas relações e, claro, facilitou bastante. Tá certo? Essa língua hoje não existe mais no mundo. Ela é considerada extinta. Mais uma vez, observando aqui essa imagem que tem no livro de vocês, além da casa de taipa de pilão, a gente observa também que já havia a criação de galinha, né? A mandioca aqui no fundo, as mulheres preparando, né, a farinha para poder fazer também a tapioca. Então, aqui dá para a gente ver como era mais ou menos o cotidiano dessas primeiras vilas, tá certo? E uma coisa importantíssima, você disse, tia Denise, a senhora só falou dos indígenas e dos portugueses. E os africanos? Os africanos, eles também foram importantíssimos e contribuíram muito, né, para a nossa cultura, contribuíram muito nas nossas cidades. Um exemplo é a cidade de Salvador. Lá existe uma comida típica, não sei se vocês conhecem, se já provaram, que é chamada de acarajé. Essa comida ela foi trazida para cá pelos africanos e ela é muito famosa lá em Salvador. Tá bom, meus amores? Não esqueçam dos costumes que os portugueses adotaram e não esqueçam também da língua geral paulista, tá certo? E para vocês concretizarem mais ainda sobre o conteúdo de hoje, né, dessas primeiras vilas e dessa interação entre colonizadores e indígenas, tia Denise quer que vocês realizem a atividade da página 47, primeira, segunda e terceira questão. São atividades, são questões bem simples que dá até para você fazer sozinho. Tudo relacionado ao que tia Denise explicou hoje, tá bom? Depois que você fizer a atividade, tire a foto e deixe na plataforma novamente para a tia Denise poder corrigir e poder anotar a sua presença, tá certo? Beijinho, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!